Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos aprender o que é uma equação, como identificar essa equação e como resolver uma equação. Então, a primeira pergunta que nós nos fazemos é essa: o que é uma equação? A definição de equação, nós podemos falar que equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade em que números desconhecidos são representados por meio de letras, e essas letras são denominadas incógnitas. Ok? Então, a equação nada mais é do que uma sentença matemática, em que nessa sentença aparecem alguns elementos. Esses elementos são a incógnita, a igualdade, que é o sinal de igualdade, e números. Então, como podemos identificar uma equação? Identificando uma equação. Para me identificar uma equação, eu preciso que ela tenha alguns elementos. Esses elementos são a incógnita, a igualdade, que é o sinal de igualdade, e números. Nós vamos ver alguns exemplos, e nesses exemplos nós vamos identificar quais deles são equações. Nós temos aqui essa primeira expressão matemática. Será que eu estou me referindo a uma equação aqui? Quais os elementos que eu preciso destacar para que eu possa identificá-la como uma equação? Primeiro, ela tem que ter incógnita. Eu consigo observar nesta expressão que eu tenho aqui uma incógnita, certo? Muito bem. Outro elemento que eu preciso identificar para mim saber se é uma equação é a igualdade. Neste caso, deste exemplo, nós não vemos o sinal de igualdade. Então, eu posso dizer que esta expressãozinha matemática aqui, ela não é uma equação, porque não tem o sinal de igualdade. Vamos aqui a outro exemplo. Nós temos aqui este exemplo. Notem que este exemplo aqui, certo, é uma expressão. E notem que eu tenho nesta expressão somente números. Não tenho incógnita. Eu não tenho nenhuma incógnita. Que no caso aqui, ó, é necessário para que ela seja uma equação. Ela tem o sinal de igualdade, ela obtém números, porém não tem incógnita. Então, esta expressão matemática não é uma equação. Vamos aqui mais essa expressãozinha aqui. Note que nesta expressão eu tenho incógnita. A incógnita x, que é a letra, ela aparece nessa equação. A igualdade também aparece na equação. Então aqui é a igualdade. E nós temos também números para completar a sentença. Nós temos aqui também números que provam que esta expressão matemática, ela se trata de uma equação. Ok?
Eu tenho nela todos os elementos que eu preciso. Por fim, nós temos aqui esta outra expressão, onde eu tenho uma incógnita, que é a incógnita x. Eu tenho também o sinal de igualdade e também tenho números. Então eu posso dizer também que esta expressãozinha aqui, ela também é uma equação.